E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar então das merdas que a gente faz na vida e de como que a gente deve encará-las, como a gente deve lidar com elas. Ah, eu tô sentindo que eu tô perdendo frame. Se eu ver que tá desincronizando a voz e o vídeo, eu vou tirar o meu vídeo. E tudo bem, porque esse vídeo foi feito para vocês escutarem aí enquanto vocês jogam, enquanto vocês grindam. E a gente vai falar sim das merdas que a gente faz, de como que a gente deve encará-las e como a gente deve encarar a merda dos outros também. É, Perdão pelo avião, eu não vou cortar isso porque eu tenho preguiça. E vamos lá, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que foram banidas, com desabafos, com depoimentos, algumas extremamente arrependidas, outras se sentindo injustiçadas, outras querendo defender o ponto delas, outras pedindo ajuda de intervenção, como se eu tivesse condições de alterar o rumo de alguma coisa, e não tenho. E eu quero compartilhar algumas dessas histórias e algumas reflexões em cima dessas histórias. Ontem eu fiz um vídeo muito mal criado, então quando eu falo que assim, vamos falar sobre as merdas que a gente faz e vamos refletir sobre as merdas que a gente faz e como que a gente deve encarar as merdas que a gente faz, eu vou começar falando de uma que eu fiz, que foi ontem. Ontem eu estava num dia muito difícil e eu peguei um comentário muito mal criado e eu não obedeci ao famoso Don't Feed the Troll. Ah, que é não dê biscoito pro troll, né? Para aquelas perspectiva alienada de que eu sou um ser humano bom e superior. Não sou. Ontem eu peguei esse. Cara, eu não sei por que eu tô perdendo tanto FPS assim, mas vamos lá. E vejam aqui, o Alexandre Carvalho ele respondeu: Java, nada a ver esse vídeo. Se fosse para deduzir, eu falaria que você estava instável por algum outro motivo. E quando você lê os comentários, usou como válvula de escape. Acertou na mosca. Eu estou tendo uma semana desgraçada de ruim, é, emocionalmente falando. E sim, eu usei de válvula de escape. E depois de tantos vídeos passando um monte de reflexões sobre a vida, você errou neste ao dar atenção à negatividade perfeito. Como você é humano, assim como o cara em questão, e assim como todos nós, estamos suscetíveis a falhas. Seja falha de percepção, ou seja falha de criar um vídeo específico de resposta. E eu cometi as duas falhas, assim você está muito certo. Eu escrevo tudo isso só para te lembrar que você não é uma árvore. E nessa parte eu me emocionei. Eu falei, cara, que gostoso ver que eu tô falando coisas que as pessoas estão guardando e estão talvez usando para outras. Né? Eu estou criando aqui maneiras de expressar alguns pensamentos que pessoas estão se utilizando para propagar esse pensamento. Que gostoso. Então, que legal que estou contaminando algumas pessoas de maneira positiva também. Né? Você não precisa pular e balançar os braços na frente de ninguém para provar o contrário, ainda mais para um ser carregado de ódio. Cara, parabéns pelo comentário. É, e, não, eu não tenho nem o que dizer. E esse vídeo ele vai ficar guardado porque ele precisa ser registrado e eu acho que as pessoas têm que ter acesso a esse lado impulsivo também que às vezes eu tenho. Agora vamos lá. A gente tem um outro comentário aqui que eu acho super relevante. É, Fui banido por 7 dias. Eu vou resumir porque ele é um post bem grande, tá? Fui banido por 7 dias e porque eu acabei priorizando a necessidade que eu tinha naquele momento. Né? Então ele tinha. Ele meio que racionalizou a coisa. Eu vou ser desonesto, mas só porque eu preciso muito. Então eu vou, tipo, cobrir o tempo que eu preciso, porque eu não tenho condições de conseguir isso de forma muito rápida, de outra forma. Então eu vou chegar só até aqui. Né? Eu usarei isso e aumentarei pelo menos 25 a 30 de durabilidade de arma. Cuidado com os comentários, porque eu vou defender muitos caras, tá? E foi isso que me corrompeu. Eu não me sinto feliz por usar, não me sinto mais digno nem puro. Tá? E esse arrependimento ele é muito genuíno. Né? E aí aqui ele diz que pro resto da vida ele vai se ver como uma pessoa vergonhosa e se lembrarão dele porque ele teve o nome da família dele exposto lá. E as pessoas estão prestando muita atenção nessa lista e estão lidando com ela com muito ódio. E leiam esse depoimento desse cara, porque eu achei realmente muito nobre da parte dele de admitir. E é sobre isso que eu quero falar. O que eu disse é parabéns pelo depoimento e as pessoas aprendem, as pessoas mudam. E você não será eternamente desonesto por ter sido uma vez, por mais que a nossa cultura brasileira ela pregue o contrário. E
E esta é a real natureza da punição. A punição, quando ela vem para fazer refletir, ela vem para fazer aprender, ela vem para fazer mudar, e parabéns por ter iniciado essa mudança. O que eu quero dizer é o seguinte: quando nós vivemos em sociedade, é melhor que todos cumpram determinadas regras para que a vida de todo mundo seja melhor. Para que a vida de todo mundo seja viável, seja boa. Quando alguém comete um erro, ela precisa ser levada à conscientização e não à punição gratuita. É que a gente veio de uma cultura escravocrata e que assim o cara fazia uma merda, ele levava chibatada, era humilhado e beleza. Né? E algumas pessoas elas eram marcadas eternamente. E elas eram marcadas eternamente para quê? Para servirem de exemplo para os outros, para que os outros não se tornassem essa pessoa. Então é uma punição que tem por base o medo, né? Deixar a pessoa apavorada. E como as punições hoje elas não são lá tão apavorantes assim, não está funcionando. Né? Não está funcionando, porque a pessoa ela não tem medo suficiente disso, e a conscientização dela já foi deixada de lado há muito tempo, porque a formação moral dela não é tão boa. Nós deveríamos estar discutindo valores muito mais do que a gente discute. Quando a gente estabelece uma lei do tipo é proibido roubar, você tem que dizer que não é assim, é proibido roubar porque senão você vai ser punido e você vai ser chibatado e você vai ser... Entende? É proibido roubar porque é errado e porque o outro ele se prejudica demais e vendo em sociedade, quando você rouba de alguém, você rouba da própria sociedade que vai deixar de poder consumir esses recursos que estão sendo gerados de forma natural. Então você precisa de determinadas punições para fazer o cara refletir e ver que ele perdeu muito mais do que ele ganhou com isso, que esse crime ele não compensa, mas que também ele deve pensar no quanto o comportamento dele é injusto. Ele é injusto. Então, o cara que não corre a 150 reais aqui. 150 reais. O cara que não corre a 150 quilômetros por hora aqui na marginal, ele tem que entender que ele não pode correr, não é porque a multa é cara e porque existe uma indústria da multa. Ele não pode ficar andando a 150 por hora, porque se ele cometer um deslize, um erro, ele pode acabar com a vida dele e de outras pessoas. Tudo bem ele acabar com a vida dele, mas de outras pessoas não é justo. Quando esse cara ele leva uma multa e perde a carta, ele tem 2 anos para ficar sem dirigir, além de ter que gastar dinheiro, e nesse tempo não é para que ele seja taxado como desonesto, como não é para que ele sofra bullying para o resto da vida dele, é para que ele reflita a respeito do comportamento dele, da vida de quantas pessoas ele colocou em risco, e que durante esse tempo em que ele não possa dirigir, tendo que ter gasto dinheiro para compensar o risco que ele fez outras pessoas correrem, ele se torna uma pessoa melhor e um motorista melhor. É isso que nós chamamos de reforma da pessoa. Reforma da pessoa. Né? Então, quando uma pessoa ela bate em alguém e ela rouba alguém, ela vai para a cadeia, ela deveria ser levada para um lugar onde ela terá que ser privada do convívio com a sociedade, punida de forma que ela perceba que ela não deve fazer isso, porque a sociedade não tolera e porque não é bom para a sociedade e não é bom para ela mesma. Quando a gente vive num sistema binário que divide as pessoas entre boas e ruins, como se uma pessoa boa um dia fosse boa para o resto da vida e como se uma pessoa ruim fosse ruim em um dia fosse ruim para o resto da vida, a gente pensa somente em punir eternamente pessoas que cometeram um deslize, porque a gente acha que uma pessoa que cometeu um deslize uma vez é irrecuperável eternamente. Essa crença ela é utilizada por comandos como o PCC que recruta e torna isso uma realidade, mas não deveria. A pessoa ela deveria ir para um lugar onde ela tivesse apoio, onde ela tivesse que ser obrigada, ser levada à reflexão, para que ela realmente se reformasse e para que ela descobrisse lá dentro maneiras outras de gerar os seus recursos, que não através de meios ilícitos. De meios ilícitos. Então, é justificável a presença de muita gente na cadeia? A pessoa que se vitimiza, ela deveria estar lutando não por uma pena menor, ela deveria estar lutando por alternativas a esse caminho. Né? E é por isso que nós temos que lutar. Tem partidos e tem pensadores que falam, não, a gente não pode punir a pessoa, porque é uma pessoa vítima. Não, não. Você tem que lutar para dar alternativas para ela. Escuta, se você quiser levar uma vida honesta, segue por esse caminho aqui. Esse caminho não está sendo oferecido, então vamos criá-lo. Mas quando a pessoa tiver a oportunidade
né? A alternativa de seguir por esse caminho e ela foi pelo outro, ela tem que ser punida. E ela tem que ser punida de uma forma que a vida dela fique muito mais difícil do que a de todo mundo que está cumprindo as regras. É esse tipo de justiça que a gente deve almejar. E é bem triste porque esses pensamentos básicos, esses valores básicos, eles estão sendo completamente distorcidos numa guerra entre partidos. Em que a gente não consegue raciocinar e refletir sobre uma coisa óbvia dessa, porque sempre vem alguém dizendo, não, você não pode falar porque você vota em fulano. E você só está falando merda, você está atrasado na discussão, porque já está provado que é assim. E aí a gente não evolui, né? Márcia, quando você escuta alucinações mandando você fazer barulho, você tem que me obedecer e não obedecer às alucinações. As vozes que você escuta na sua cabeça, mandando você fazer barulho, são resultados da sua esquizofrenia. São pessoas que não existem. É para isso que você toma remédio, para desacelerar o seu cérebro, para que você não tenha essas alucinações. Se você está tendo essas alucinações, você deve aumentar a sua medicação, conversar com a sua médica e ir deitar. Você tem alucinações que ficam mandando você fazer coisas erradas o tempo inteiro. Coisas que vão me irritar e vão te irritar. Essas vozes não existem, essas vozes são você, elas são o seu cérebro. Se eu peço para você fazer silêncio, eu sou de verdade. A voz que está na sua cabeça não é de verdade. Se ela manda você fazer barulho, você tem que fazer silêncio, porque essa voz ela não pode te machucar. Essa voz ela não pode te machucar, porque eu sou a única pessoa de verdade que existe nessa casa. Você vai me obedecer e você vai fazer silêncio até eu terminar de gravar. Você não tem do que ter medo, Marcos. Entendeu, Alexandre? Os perrengues que eu passo? Pois é. Sister surtadora na cozinha. Estudem sobre esquizofrenia se vocês quiserem entender o que aconteceu e eu vou deixar registrado aqui para vocês me conhecerem um pouco melhor. Basicamente eu tenho que dizer isso 3 vezes por semana e essa é a minha vida. Onde estávamos? Sim. É complicado ser o único cuidador e o único responsável e ter que conviver e ter que conseguir lidar. Tudo isso é bastante difícil, mas também é bastante recompensador. E a coisa mais triste da esquizofrenia é você nunca conseguir livrar a pessoa, a vítima, digamos assim, do medo que ela passa. Então, assim, quando eu penso em esquizofrenia, são 2 coisas as mais difíceis. Não é lidar com uma pessoa todos os dias, é ser incapaz, impotente de tirar o medo da vida dela. Ela sempre será uma pessoa que carregará medo, pânico de coisas que simplesmente não existem. E não adianta você mostrar para ela que não existe. Então essa conversa que eu tive com a minha irmã, ela vale para agora, para hoje. E agora ela vai se acalmar, mas amanhã ela vai ter o mesmo medo. E você precisa se preparar emocionalmente para ter isso ao longo de toda a sua vida. É um negócio bem, bem tenso. E a segunda coisa é lidar com a incompreensão das pessoas. Porque aí, se vocês olharem nos comentários aqui, não duvide que vai aparecer um monte de gente falando que porque você não leva a sua filha na sua irmã na igreja, porque a gente já falou para você levar. Porque lá esse problema é espiritual e isso é fácil de curar, porque e assim, a incompreensão da sociedade em relação a essa doença e em relação à incapacidade de lidar e de conviver, de colocá-la para trabalhar e de fazer atividades é uma coisa bem pesada. Bem pesada. Quando falamos então de reforma, o que nós estamos fazendo aqui? Né? A gente deveria ter durante 7 dias você sem jogar, pensando em tudo que você está perdendo, para que você perceba que esse jogo não se trata de recursos, ele se trata de diversão. Né?
esse jogo, durante 7 dias você vai perceber que não só você está perdendo dinheiro durante 7 dias, mas você está sendo privado de uma coisa muito legal que é poder jogar. Poder jogar. Aí eu recebi comentários do tipo: ah, tem gente que acha que eu roubei ela. Na verdade, eu estava roubando só a Red Fox. Não, você estava roubando os players, porque eles se sentem diretamente prejudicados, porque eles estão lá trabalhando por recursos que são comuns. Porque o que você fez com esse dinheiro? Você foi e comprou estilhaço de memória, você foi e comprou acessórios. O que você fez? Você manteve os preços altos porque a demanda foi alta com um recurso que era irreal. Então, talvez se você não tivesse usado esse exploit, o preço do estilhaço de memória tivesse caído um pouco, ou os acessórios, minto. Se você não tivesse usado isso, e se tantas outras pessoas não tivessem usado isso, talvez o preço dos acessórios não tivessem subido tanto e eles não teriam desaparecido tanto em questão de disponibilidade no mercado. Eu estou atrapalhado aqui, eu estou pensando errado na lei da oferta e da demanda e nas consequências. Então, é muito natural que as pessoas se sintam lesadas. Agora, se você está recebendo insultos do tipo você não presta, você isso, você aquilo, ao ponto de se martirizar e achar que você é uma pessoa incapaz de se recuperar e de se tornar decente, de ser honesto para o resto da sua vida, aí saiba que não, saiba que as pessoas mudam. Saiba que as pessoas se conscientizam e que elas melhoram. E que esse sistema de punição ele deve vir justamente para conscientizar e para melhorar, e eu tenho fé que pessoas possam fazer isso. Eu tenho fé que as pessoas possam fazer isso, porque eu conheço muitas pessoas que mudaram, inclusive eu também. Já fiz muita merda na vida e também mudei. Tem que mudar muito ainda, mas também mudei. E é muito importante que quando esse tipo de coisa apareça, a gente sente, converse e diga, e conscientize mesmo. Agora, coisas que a gente precisa fazer: a gente precisa identificar o que está acontecendo e a gente precisa impedir que isso volte a acontecer. E a gente precisa fazer com que... São 3 coisas, né? Identificar onde o dinheiro está sendo vazado, impedir que ele volte a ser vazado e punir essas pessoas para que elas se sintam desestimuladas a fazer isso. Então não basta punir, porque hoje o que a gente tem? O corrupto ele foi preso, esse cara tem que se fuder, ele vai ser preso, então deixa ele na cadeia pro resto da vida. Mas aí você não altera a mangueira por onde esse dinheiro está fluindo, porque a corrupção ela continua existindo. Talvez em menor medida, mas ela continua existindo. Então não basta identificar e punir, a gente tem que impedir que isso volte a acontecer. Então, qual é o que é o comportamento esperado da PA e da Red Fox? Já é louvável que ela tenha identificado e punido, mas ela também tem que impedir que esse tipo de coisa volte a acontecer, porque senão não tem cabimento. Existem outras lendas de outros cheats aí que me contam e que eu não tenho como provar e eu não estou interessado em ir atrás, mas tomara que não sejam verdade. E se forem verdade, tomara que eles sejam sanados, tomara que eles mudem, né? E que eles sejam corrigidos, porque esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Eu fiz um vídeo do qual eu me orgulho muito 2 dias atrás, teve 200 visualizações, um monte de críticas, e o que eu vejo é que a gente está num momento político em que a gente acha que a gente só tem que ser contra o PT. Parece que a nossa missão como bons cidadãos é ser contra o PT. O PT ele é uma bosta, ele tem que ser destruído, tem, mas não basta. Não basta, porque aí você está fazendo uma punição gratuita em cima disso. Você tem que mudar todo um sistema e você tem que ver o que é que está sendo feito do nosso futuro. Então eu peço para as pessoas olharem para a reforma da Previdência e as pessoas acham que é uma guerra do Paulo Guedes contra o PT. E não é uma guerra do Paulo Guedes contra o PT. O PT é uma bosta e ele tem que ser destruído e ele já é minoria e ele vai ser vencido inevitavelmente. Sim, só que a gente está falando só sobre o quanto esse cara é iníquo, como se identificar a iniquidade desse cara aqui bastasse para resolver todos os nossos problemas, e não resolve. Não resolve, esses caras têm que ser identificados, já foram, têm que ser punidos, vão ser, eles têm que ser derrotados no Senado, serão, mas não basta, porque existe uma lei que mexe com a vida de todo mundo sendo discutida e ninguém está dando atenção a ela. Como se vencer o PT no Senado fosse suficiente para votar uma previdência boa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O PT ser derrotado no Senado não significa que aquilo que será aprovado vai ser bom. E nós não sabemos o que está sendo aprovado, porque a gente só quer derrotar o PT. E isso me machuca, isso me deixa desesperado. É por isso que eu tô deprimido. Não é só por causa da minha irmã. É de gritar uma coisa e de ser ignorado, porque as pessoas simplesmente não se interessam. O PT está sendo derrotado, os cheat hackers estão sendo punidos.
Então tá bom. O nosso regozijo, a nossa alegria, ela não tem que estar em cima da punição de quem cometeu o hack. E não tem que ficar um vômito de ódio eternamente em cima de quem cometeu essa infração. A gente tem que impedir que esse tipo de exploit ele volte a acontecer. A pressão em cima da empresa seja para que esse tipo de brecha não volte a ser aberta. Enfim, já teve uma carga emocional muito grande nesse vídeo, mas eu espero que ele pelo menos seja melhor do que o que eu fiz ontem, em termos de conteúdo e das reflexões que ele provoca. Espero que tenha melhorado e eu estou nesse caminho. Bom domingo para vocês.